Olha só, notícia ruim do Departamento Médico do Cruzeiro. O volante Fernando Henrique teve uma lesão no menisco do joelho direito e deve passar por uma cirurgia. Ô, Valor, a gente estava colocando, o Alê também colocou ele como uma das possibilidades aí de... Botou banco ontem. Não, de pulga atrás da orelha no desenvolver do campeonato do Pesolano. Como que você recebeu uma notícia dessa aí que já é um problema para o Pesolano? O futebol, os esportes assim de grandes contatos, né, de grandes contatos, estão suscetíveis a isso, né? O Cruzeiro que já tem o goleiro Anderson no departamento médico por conta de uma lesão na costela, agora perde o Fernando Henrique, vai passar por cirurgia no menisco do joelho direito. A operação será realizada pelo médico do Cruzeiro, Dr. Sérgio Campolina. E ruim, né? Um jogador jovem e... o Cruzeiro brigou muito para ter esse atleta desde o ano passado, deve estar super ansioso para voltar a disputar futebol no nível de competitividade, campeonatos, enfim, o próprio Mineiro, desprezado por tantos, ele devia estar muito afim de estar disponível agora nesse final de semana e vai passar por esse processo agora, desejar uma boa recuperação ao atleta. Ô Pio, exatamente isso que o Valor falou, né? Um atleta que o Cruzeiro insistiu tanto, a busca, ele também já queria vir para cá numa outra oportunidade e acaba acontecendo uma coisa dessa. Quanto que isso pesa para o atleta e se você tem informação de quanto tempo seria a recuperação, pela sua experiência, pelo que você acompanha, esse tipo de lesão? Então, Elton, a gente espera que a recuperação seja rápida, né? Vocês já falaram bastante aí sobre o quanto é importante, ainda mais para um jogador jovem, tem que ter a cabeça no lugar, né? E o clube ter um departamento para fazer com que isso chegue para o atleta, para ele não ficar desesperado, você vai voltar a jogar, tem tudo isso psicológico que influencia bem. Agora, pelo que a gente sabe, uma lesão de menisco, hoje com a medicina avançada, não é como uma lesão de um rompimento, por exemplo, de um ligamento. Acredito que ele não vai ficar tanto tempo ou vai ficar um ano inteiro para se recuperar. Pode ser que ele volte até antes desse período aí de 6 meses, que todo mundo comenta. Ô Ale, você já tinha falado aqui nos Donos da Bola a respeito que em alguns momentos da carreira ele perdeu um pouco o foco. Uma lesão, nesse momento, ele vivendo a expectativa de um novo clube, da possibilidade de jogar o Campeonato Mineiro, quanto esse garoto vai ter que ter cabecinha no lugar, aquilo que você tanto pediu nessa situação que ele está vivendo. E você também conviveu muito com o atleta. Ele é muito bom jogador, cara. Todo mundo fala muito bem dele tecnicamente, mas a verdade é que o Grêmio perdeu a paciência com ele, deu algumas oportunidades. E aí o que acontece? Ele tem uma nova chance na vida dele, na carreira profissional, de vir para outro grande clube. E aí meio que dá uma zerada, né? Porque o cara chega no clube... Por mais que o pessoal do Cruzeiro tenha as mesmas informações que eu, você começa do zero, né? E no Grêmio ele já estava no menos 20 com relação ao comportamento. Ele começa do zero. Então você tem um estímulo, você tem uma motivação, você tem um ânimo que é diferente. E como ele já tem o futebol, então realmente a coisa estava caminhando bem. E aí você dá uma brecada nisso. E aí é um exercício, aí, um obstáculo até para o foco dele que a gente tem falado tanto. Mas vamos ver se ele tem a cabecinha no lugar, porque aí ele volta mais forte e querendo fazer uma história positiva no Cruzeiro. Ô Thiago Fernandes, é claro, a gente não acompanha os treinamentos no dia a dia, mas ele, pelo que você conhece do futebol, ele brigaria para ser titular do Cruzeiro? Ou naquela lista que a gente colocou aqui ontem, você colocou ele já direto como reserva? Eu imaginava que seria reserva a princípio, porque eu gosto muito do Neto Moura, eu acho que o Alisson tem potencial para se tornar um bom titular desse time do Cruzeiro, e eu acho que nessa briga eles estarão à frente do Fernando Henrique, ou estariam à frente do Fernando Henrique. É um jogador interessante, um cara que tem qualidade. Não à toa, quando ele teve para vir no final do ano passado, a torcida do Grêmio brecou, foi praticamente quem brecou a saída dele naquele momento para o Cruzeiro. Então, eu lamento que isso aconteça, principalmente em início de temporada, nesse período de pré-temporada com os jogadores, porque é muito triste quando isso acontece. É a impossibilidade de praticar o que ele tanto gosta de fazer, que é jogar futebol. Então, eu lamento que esse tipo de situação aconteça
que ele tenha uma recuperação breve e possa voltar o mais rápido possível aos gramados. Brasil e Peru, e tem cria da Toca, né? Tem cria do Galo também nesse time. Mas da Toca diretamente, tem 3 reforços lá. Coloca na tela aí as figuras pra gente aí, ó. Tá aí, Valu? É o Kaique da esquerda para a direita, o Kaique, o Everton e o Stênio, né? O famoso mussarela. Quem é o mussarela? O Stênio? O Stênio. Três grandes jogadores, e lembrando os jogadores também que o Savinho, que passou pelo Atlético, é cria do Atlético, também faz parte dessa seleção, e o Vitor Roque, que agora é do Atlético Paranaense, teve passagem pelo América e também pelo Cruzeiro. Mas hoje os 3 que o torcedor cruzeirense vai estar atento são esses aí, né, Valor? Da base do Cruzeiro. Ramon Menezes. O Ramon, jogou no Atlético também, grande Ramon. Valor, o que você pode esperar aí dessa seleção na Copa e principalmente desses jogadores? Você fica nessa expectativa de vê-los jogando com a camisa da seleção brasileira para render bem? Isso pode fazer a diferença para eles na volta aqui ao futebol mineiro? Lembrando, o Everton já teve boas oportunidades, né, na zaga do Cruzeiro em 2021. 20 também? Foi 20. Não, 21 não. Foi 20. 2021. Foi 2021. Tá. É a temporada, né? 2021. O que você pode falar, Valor? O Kaique, principalmente, é um jogador que eu entendo hoje, assim, até por aquilo que o Cruzeiro tentou ir ao mercado, não conseguiu. Ele está em disputa, né, pela titularidade até com o Cipriano. Então, boa sorte aí para a seleção brasileira e para todos. Tá rolando imagens jogos aí do jogo treino das Kaique jogou alguns jogos, né? Sim, ele foi muito bem naquele jogo contra o Vasco. O Cruzeiro ganhou de 3-0, entrou e deu conta do recado, né? E em contrapartida do Cipriano a gente esperava um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Então por isso que eu falo, ele hoje é um jogador que... Eu estava até conversando com... Desculpa, Valentim. Não, perfeito. Tava conversando com uma pessoa ligada. Esse é do Vitor Roque, ó. Não vai deixar eu falar. Olha! Não, Tiagão, pode continuar falando. Eu tô só chamando a atenção pro gol. Às vezes você quer comentar. Brincadeira, Tim. Mas o Cipriano estava conversando com uma pessoa ligada a ele. Tava guardado. Ele tem treinado bem nesse início de temporada. E ele está bem animado com a temporada e com a possibilidade de jogar pelo lado esquerdo, como lateral esquerdo mesmo. Vai pegar pré-temporada inteira, né? Ele acredita que essa pode ser a temporada dele no Cruzeiro. Potencial ele tem, né? Potencial ele tem. Ele, inclusive, quer ficar depois do contrato. Ô Pio, dessa turma do Cruzeiro que tá lá, desses 3 que a gente mostrou aqui no telão, tem algum que você tem uma expectativa mais alta? Olha... Mais alto eu não tenho nada, né? Tá de sacanagem. Mas aqui, muita gente fala assim, o Kaique é o camisa 17, né? E o Everton camisa 14, o Stênio é o camisa 7, então ele vai ser o titular. Tem essa possibilidade mesmo. Eu queria ver bastante do Stênio, até porque o Stênio já teve uma oportunidade no exterior, ele aprendeu, ele mesmo falou com a gente. Falou. Não falou? Naquele dia que você tentou derrubar ele lá na nossa live. O Danielzinho que deu a dica. Aí ele falou que aprendeu bastante a parte tática, jogando lá nas divisões inferiores do Torino. Então eu queria ver bastante do Stênio, desse futebol dele que ele pode apresentar na seleção sub-20. Ô Pio, você acha que o Everton, ele entrou na zaga do Cruzeiro num momento muito ruim e que se ele teve oportunidades de uma forma mais lenta, mais pausada, ele hoje poderia ter firmado como o zagueiro titular da equipe do Cruzeiro? Porque ele surgiu muito bem. Eu lembro em um clássico contra o Atlético, o Cruzeiro até venceu com o gol do Ayrton, 2020. no Mineirão, 2020. Sim. E ele foi o zagueiro titular. Naquela oportunidade, marcou o Hulk. Sim. Tô errado? Não, muita gente foi jogado na fogueira, né? No Cruzeiro de 2020. Caiu em 2019, 2020. O Cruzeiro teve que se remontar de uma forma completamente aleatória e bagunçada, porque não tinha dinheiro, tiveram que usar muitos os garotos da base. E aí o Everton subiu, mas não estava pronto. Todos os treinadores que passaram, inclusive o próprio Everton, já disse isso. Eu subi, eu não estava 100% pronto. Agora, um jogador que tem mais experiência, tem mais rodagem, ele sempre convocado para seleções de base. Então, ele está galgando o seu espaço. Acredito que nessa temporada, quem sabe, poderia ter mais espaço no Cruzeiro até para fazer essa transição. Valu, é um garoto para a gente ficar atento, esse defensor que é o Everton? Sim, já mostrou muita qualidade, por exemplo, na saída de bola, né? Mas até por ter sido queimadas as etapas da sua estreia no profissional, tenho certeza que o Paulo Pessolano, juntamente com a comissão técnica, vão ter todo o cuidado, porque jogador que vai visitando a seleção em categorias de base, eu acho que merece um olhar diferente de qualquer equipe que seja. Ô, Thiago, o ataque titular é Vitor Roque e Hendricks.
Isso. Dá trabalho isso? Pra mim, 2 dos mais promissores que nós temos aqui agora no Brasil. Talvez os 2 mais promissores em relação ao ataque que nós temos no futebol brasileiro hoje. Gosto muito dos 2. Olha, ataque caro, hein? Cara. Cara. Um tem muito. Fez a conta os dois aí tinham multa de rapidinho? 60 milhões de euros. Um foi pela mais do que a multa, 72 milhões de euros na negociação total. E o outro, o Atlético Paranaense diz que só aceita liberá-lo por 60 milhões de euros. Que é o PSG que tá batendo na porta. PSG, Barcelona, Chelsea, tem muita gente interessada. Isso aí vai dar um trabalho. Ano novo, casa nova, né? O Abs aí põe na tela pra gente aí as imagens da nova Toca da Raposa. Aí, Pio, ó. Você que conheceu-a antes, ficou bem diferente, né? Eu fiquei dando uma viajada ali. Porque o hotel, aquela parte do hotel, não é? Eles transformaram ali, deram uma linearizada, digamos assim, nos setores, porque antes tinha muitas salas, né? Então você tinha a sala da diretoria, você tinha a sala daquilo, sala disso, agora não. Ficou mais clean, né? Sim. Achei mais clean. E você colocou todo mundo para trabalhar no mesmo E plano, a sede né? foi pra lá, né? Foi todo mundo para lá. Administrativo. Porque o prédio mesmo, que era a sede do Cruzeiro, foi alugado para um supermercado, para a rede de supermercado. Então, ficou bem bacana. Essas imagens vazaram aí nos últimos dias, tomaram conta dos grupos aí no WhatsApp e mostrou uma Toca da Raposa completamente diferente. Isso é interessante, ver uma modernização do CT que realmente precisava. Se o Cruzeiro estava preparando alguma surpresa, já teve um aí que já soltou, já não vai ser surpresa nenhuma, né? Que filha da mãe, hein? Se o clube tá preparando surpresa, é o da história das camisas, né? O cara mostrou as até o camisas, banheiro. mostrou tudo, cara. Mostraram até o banheiro, mostraram tudo. E esse plano assim, né, que todo mundo vê todo mundo, é justamente pro cara não ficar distraído no computador. Salve a nação celeste, vamos para mais notícias do Cruzeiro. O volante Fernando Henrique sofreu uma lesão no menisco do joelho direito durante treinamento do Cruzeiro na Toca da Raposa II e precisará passar por cirurgia. O clube celeste confirmou o problema na manhã desta quinta-feira, 19/1. A cirurgia será conduzida nos próximos dias pelo médico do Cruzeiro, Sérgio Campolina. Fernando Henrique realizará todo o processo de recuperação no Departamento de Saúde e Performance no CT do clube. O prazo para retorno aos gramados não foi divulgado. Ex-Grêmio, o jovem jogador era sonho antigo da diretoria cruzeirense e chegou a ter negociações avançadas com o clube mineiro ainda em 2022. A contratação, porém, só foi fechada em 10 de janeiro, 9 dias antes de a lesão ser anunciada. O contrato de Fernando Henrique com o Cruzeiro vai até o fim de 2025. E você o que achou? Deixe seu like e seu comentário e inscreva-se para continuar recebendo notícias do Cruzeiro.